As tarifas de 25% impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações de aço têm impactado significativamente as exportações brasileiras e o comércio global. A gente vai conversar agora com o Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Marco Polo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Bom, as tarifas contra o aço elas foram anunciadas há quase um mês. Qual é o impacto até agora na produção e na exportação do Brasil? Marcelo, na verdade, como a medida não foi contra o Brasil, ela é uma medida que foi tomada contra o mundo inteiro, significa dizer que todos os exportadores de aço para os Estados Unidos estão com essa tarifa de 25%, que no fundo acaba sendo paga pelo importador americano, pelo consumidor americano. Então, as nossas exportações estão sendo mantidas no mesmo patamar. A gente costuma dizer que, se não for feita nenhuma exceção a qualquer país que exporte para os Estados Unidos, o Brasil continua na mesma planície, no mesmo processo de competição normal, e as exportações sendo mantidas. Quer dizer, então o custo todo está indo para o consumidor americano. Exatamente, né? Quem paga é sempre o importador e, por último, é o consumidor. Ele é que acaba sendo, vamos dizer assim, o responsável por arcar o que seria esse impacto dos 25%, Marcelo. Agora, nesse momento, então, negociar a derrubada dessas tarifas do aço parece, então, que não é algo tão urgente para vocês do setor, né? Na verdade, né, Marcelo, essa decisão do presidente Trump, que acabou por deixar o mundo todo de cabeça para o alto, né, com essa chamada reciprocidade tarifária, ela cria aí um tumulto gigantesco. Nós tínhamos uma expectativa, e o governo brasileiro também, quer dizer, um nível de insegurança muito grande. Como é que essas chamadas tarifas recíprocas seriam implantadas? Quer dizer, primeiro, a gente não sabia se seriam cumulativas ou não em relação aos 25%, né, que seria um desastre. E segundo, em que patamar viriam essas tarifas? O Brasil recebeu a menor tarifa se você comparar todos os demais países, né? Apesar disso, quer dizer, existe aí toda uma insegurança, os países procurando identificar o impacto real dessas medidas. Você tem que checar sempre isso a nível de setor, a nível de produto, mas no caso específico do setor aço, que já vinha com um sistema de 25% desde 12 de março, o que nós estamos perseguindo é aquilo que vimos perseguindo desde o primeiro momento, que é o processo negocial com o canal que foi aberto. Eu tenho que, por uma questão de justiça, Marcelo, dizer que o resultado da não cumulatividade dos 25% ou dos 10%, em cima dos 25%, melhor dito, já aprovados para o aço, e também a própria tarifa, que para o Brasil foi muito baixa, eu acho que isso daí é resultado da diplomacia brasileira, da negociação feita pelo governo brasileiro envolvendo o MDIC e o MRE com o governo americano. Então, para concluir, Marcelo, nós continuamos junto ao governo brasileiro, estreitando esses canais de negociação com o governo americano, sempre com o objetivo de renegociar o que seria a recomposição do acordo de Coto, que levaria o Brasil à condição que vigiu desde 2018. Como é que você está vendo o mercado da China, Marco Polo? Porque a gente viu que a China foi muito atingida por essas tarifas americanas, né, que chegaram a mais de 50% por lá, somando todas, né? No caso do aço, os Estados Unidos vendem aço para a China também. Você acha que, se houver, como já está havendo uma retaliação chinesa, o Brasil pode ter espaço para crescer no mercado chinês de aço também? Marcelo, você me dá uma chance bem grande de poder tratar de um assunto que eu acho que não tem sido bem analisado por todos aí, que é a questão das importações. Você, quando fala em comércio exterior, você tem sempre duas variáveis: acesso ao mercado, então é a discussão presente de como é que nós retomamos o acesso do nosso acordo, né, que vigiu, como eu mencionei, desde 2018, o que restabeleceria a condição de 3,5 milhões de toneladas de placas para o mercado americano e 687 mil toneladas de acabado. Então, esse é o bloco que eu diria de acesso ao mercado. Agora, tem a outra vertente do comércio exterior, que é a defesa comercial, né, e que muito pouco tem se falado a respeito. Então, o Brasil, o setor aço, vem sendo bombardeado pelas importações predatórias, fundamentalmente vindas da China. Mais de 90% das nossas importações de aço vem da China, sempre com práticas predatórias, preços aviltados,
né? Porque não é uma competição com uma empresa determinada chinesa, é uma política de Estado chinês. Cai o consumo na China, eles mantêm a produção e continuam exportando. Para te dar uma ideia, o nível de exportação chinesa está acima de 100 milhões de toneladas ano. Então, a nossa preocupação, no que diz respeito à defesa comercial, é de que o governo realmente tome decisões rápidas, céleres, em relação ao aprimoramento da nossa defesa comercial. Quando a gente olha para os Estados Unidos, pegando o teu gancho, Marcelo, os Estados Unidos importou ano passado 26 milhões de toneladas de aço. Né? Com essas medidas que foram tomadas de 25%, tem um ponto de interrogação o que vem de desvio de comércio daquilo que era colocado nos Estados Unidos, que vai buscar outros mercados. E o Brasil precisa estar atento e de novo, acelerar tudo que diz respeito ao aprimoramento da nossa defesa comercial. No meio de toda essa confusão, como é que o preço do aço tem se comportado no mercado internacional? Olha, eu diria o seguinte, o mercado são vasos comunicantes, né, Marcelo? Se você pegar, por exemplo, a parte de produto acabado nos Estados Unidos, quando foi tomada a decisão de 12 de março, houve uma escalada de preço do produto acabado nos Estados Unidos. Uma bobina quente, no espaço de 10 dias, teve mais de $200 aí de aumento de preço, né? E no mercado internacional, eu relembro a você, já conversamos a respeito disso, você tem um excesso de capacidade instalada da ordem de 560 milhões de toneladas. Para dar uma ideia aos nossos telespectadores, a capacidade instalada brasileira é de 51 milhões de toneladas. Veja o quanto é grande esse excesso de capacidade que leva, então, nesse mercado internacional, a escaladas protecionistas, a práticas predatórias, e com isso você tem sempre quedas e oscilações muito grandes de preço. Esse é o que se vive hoje no momento em relação aos preços do mercado internacional, Marcelo. Tá certo. Marco Polo de Mello Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time e boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo.